Se você quer emoção, diversão, alegria e gol! Aqui é o lugar certo. Rádio Milionária. Moacir Mainardi e equipe entram em campo com o DNA Esportivo. Alô, meus amigos do Brasil, um grande abraço. Estamos chegando com mais uma edição do programa DNA Esportivo para você nessa quarta-feira, sempre no oferecimento de Tati Polímeros, www.tatipolimeros.com. Um grande abraço ao Dr. João Rodrigues. Joalheria Paulista, joias, eterniza o seu amor. Forte abraço ao Robson. Serve Bike no Ipiranga, bora pedalar, galera amiga do Brasil. Alô, André, aquele abraço. Jet System Car, deixe o seu carro como se fosse novo de novo. Um grande abraço ao querido Almir. A partir de agora está no ar mais uma edição do programa DNA Esportivo no comando do multi-homem do rádio e da TV. Equipe DNA Esportivo. DNA Esportivo. Comando Dario Costenaro. Rádio Milionária São Paulo, capital. Ouça, siga Rádio Milionária São Paulo. www.radiomilionaria.com.br, Facebook /Milionária Esportes, YouTube @Milionária Esportes. Ouça a Rádio Milionária pelo Radiosnet e Alexa. Baixe nosso app no Play Store do seu celular. Rádio Milionária, jogando junto com você. Iniciando o programa de hoje falando do São Paulo Futebol Clube. E agora, no DNA Esportivo, as informações do São Paulo. Oferecimento Tati Polímeros. Tu és forte, tu és grande, entre os grandes és o primeiro, ó tricolor. Bom, e o São Paulo vai a campo hoje. O São Paulo encerrou a preparação para o jogo contra o Grêmio nesta quarta-feira às 9h30 no Morumbis pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, o técnico Hernan Crespo comandou o último treino no CT da Barra Funda e deve fazer mudanças no elenco do São Paulo. Antes das atividades no gramado, a comissão técnica exibiu um vídeo aos seus jogadores. Em seguida, o elenco foi ao campo para uma atividade física. Crespo promoveu um trabalho tático com ênfase em bolas paradas. A preparação terminou com um exercício de enfrentamento entre duas equipes em campo reduzido. Luciano, Caleri e Danielzinho. Esses jogadores devem fazer parte do time do São Paulo para pegar logo mais a equipe do Grêmio. O provável São Paulo para pegar o Grêmio: Rafael no gol, Mike pela direita, Sabino, Arboleda e Alan Franco ou Ferrarese, ou seja, o São Paulo com 3 zagueiros e o Enzo Dias pela esquerda, ou então o Wendel, Marcos Antônio, Danielzinho e Lucas ou Bobadilha, Luciano e Caleri. Esse deve ser o São Paulo que busca manter a invencibilidade no Brasileiro. O tricolor busca mais uma vitória, desta feita jogando perante seu torcedor. Vamos ouvir o treinador Crespo aqui no programa DNA Esportivo. Mas acho que tem que voltar a pensar em rever o calendário, mas acho que a Federação Paulista tem que falar com a CBF, mas é uma coisa muito mais grande de todos nós. Então, eu dou a minha opinião, no momento legal, no momento que a gente está bem, mas é uma loucura. 4 jogos de invencibilidade do São Paulo, 3 vitórias. Queria te perguntar uma coisa que foge um pouco do campo, mas tem relação. Hoje já é possível dizer que há um ambiente estável para trabalho no São Paulo no dia a dia, porque o caos foi grande no começo de ano, né? O quanto isso impacta para vocês e o quanto você acha que isso tem a ver com essas 4, enfim, os 4 jogos, né? Ajuda. Eu falei, só que, sabe, quando o resultado é positivo, o que a gente fala dá tudo certo, a gente tem razão. Quando é positivo tem razão, e quando é derrota é uma desculpa. Então, lembra que falei, temos um elenco curto.
posso falar outra vez isso aqui? Então vou ter mais credibilidade? Ou falei que não é um corpo estranho, o time. Hoje tem razão ou não? Ah, não, porque é importante. Porque talvez uno quando fala parece que dá desculpas. E é muito difícil colocar a cara a cada 3 dias, responder mínimo 10 perguntas. Então, acho que talvez alguma coisinha eu tenha razão no passado, mas sabe como é? Hoje tenho razão porque ganhamos. E não é assim. A realidade não é assim. Você falasse um pouquinho mais sobre o Lucas Moura. Me chamou muito a atenção que assim que ele sai de campo, ele é muito aplaudido pelo torcedor. Sim. E você olha para o torcedor e pede para continuar aplaudindo, apontando para ele, dá um abraço. E na partida contra o Santos, quando ele dá o passe para o Caleri, todo mundo corre em direção a ele, abraça, mostra, para a gente que está ali no campo, percebe-se muito que falta aquela confiança ainda para ele. E hoje parece ele ter desenvolvido um pouco mais essa confiança. Então eu queria que você falasse sobre essa preparação do Lucas Moura para a temporada 2026. É lógico que está no começo ainda, mas já foram partidas importantes, né? 4ª vez como titular hoje. Sim, temos que ter paciência. Eu falei também disso. Ele merece a paciência de todos. Então sabemos que é um jogador diferenciado, sabemos que Lucas Moura, sabemos a categoria que ele tem. Temos que só ter paciência, estamos ao início, já começamos. Outro dia falei também, já começamos a ver coisas. Agora ele tem continuidade desse tipo de jogadas que ele pode fazer. Então, fazer um gol assim, outro dia assistiu o Caleri. Estamos começando a ver coisas que dá para acreditar. E ele também. Coisas muito importantes que não sente dor. Então, tudo isso ajuda para a sua confiança. Bom, já que o treinador Crespo do São Paulo falou sobre o seu atacante, o Lucas, vamos ouvi-lo aqui nesta edição do programa DNA Esportivo. Talvez tenha sido um pouco precoce algumas tentativas de retorno. Cara, precoce foi, né? Precoce foi, mas acho que valia a tentativa, valia o risco, né? Eu tinha uma Libertadores para disputar, né? E tinha aquela ansiedade também que eu queria estar em campo e tinha os critérios para eu poder estar em campo, para eu poder tentar, né? Porém, foi uma lesão muito complexa, não me deixou jogar do jeito que eu queria, não me deixou arrancar, não me deixou desfrutar do futebol, então sofri com muitas dores. Joguei no sacrifício, enfim. Agora o mais importante é que eu estou recuperado, que eu estou bem, que eu estou sem limitação, né? Agora, jogo a jogo, recuperando a confiança, recuperando o ritmo novamente. A tendência é que eu possa voltar ao meu normal. E feliz por hoje, feliz por essa noite, poder voltar a marcar no Morumbi, poder sentir essa conexão com a torcida novamente. Estava precisando disso. Bora dar sequência nisso daí. Ô Lucas, o Hernan Crespo falou na coletiva que esse era um jogo que você merecia, né, por tudo que você passou. Queria que você falasse um pouco da sensação individual, né, por tudo que você passou. A gente pôde ver você hoje arrancando de moto no meio campo, né, fazendo aquela arrancada tradicional. Eu queria um pouco dessa confiança retomada. Pois é, estava precisando disso, estava buscando isso, né? Muito feliz, tenho trabalhado bastante. Minha luta começou lá em março, quando eu machuquei contra o Palmeiras. 2, 3 períodos aí de tratamento e lutando, tentando voltar a jogar sem dor, né? E agora finalmente eu consegui, né? Então é desfrutar disso, né? Continuar batalhando, continuar dando o meu melhor no dia a dia, para poder ajudar o time, que é o mais importante, né? O que eu mais amo fazer é entrar em campo pelo São Paulo e defender essa camisa e ver o Morumbi como estava hoje. Então poder sentir tudo isso novamente, fazer um gol, sentir a conexão com a torcida, né, poder vencer um jogo, isso é especial, isso não tem preço. Então espero que a gente possa viver muitas noites como a de hoje neste ano. Lucas, com um contrato no final do ano, o São Paulo já chamou você para conversar? Pensa nisso? Ainda não chamou, está muito cedo ainda, né? Eu penso, é o último ano de contrato, meu principal objetivo é desfrutar da melhor maneira deste ano. Não quero nem falar nisso, né? Porque todo mundo sabe que São Paulo é o clube que eu amo. Então quero desfrutar da melhor maneira deste ano. Quero entregar o meu melhor, né? Para que seja uma temporada especial, para que eu possa escrever aí mais belas páginas aí na história de São Paulo. Lucas, você sentiu impacto em relação à mudança de diretoria, em relação a tudo que estava acontecendo? O Caleri acabou de falar aqui que vocês, de alguma forma, vocês acompanham, né? Houve impacto já direto nessas semanas de Maciço?
Eu acho que o principal impacto é de acabar com aquela turbulência, né? No dia a dia, na mídia, das notícias que saem, né? Acho que o principal impacto é esse. Agora acabou aquela bagunça, agora o foco é no futebol e isso dá mais tranquilidade pra gente poder trabalhar. Lucas, só um complemento da pergunta do colega anterior. Você tem mais um ano de contrato. Sua ideia é continuar jogando futebol. Como é que foi esse ano? Eu imagino que tenha sido muito pesado para você, né? Nessa questão de o seu corpo conseguir aguentar por muito mais tempo. Você pensou nisso? Como é que você pensa? Não, a ideia é continuar assim. Tem mais alguns aninhos ainda aí para poder desfrutar do futebol. Né? Tem lenha para queimar ainda. Como eu falei, último ano de contrato aqui no São Paulo. A ideia, o principal objetivo é desfrutar o máximo disso, aproveitar cada dia, cada treino, cada jogo e poder, se Deus quiser, fechar com chave de ouro, né? Acho que o objetivo é conquistar um título, mas está muito cedo falar de título ainda, mas desfrutar da melhor maneira dessa temporada. Ô Lucas, para o jogador, assim, a gente que está aqui na imprensa não tem essa noção com vocês em campo. Você fez o gol, deu para ver que você começou a vibrar e depois, quando vê o bandeirinha levantando ali, dá aquela baixada de ritmo, né? Quando naquela espera do VAR até a confirmação, o que passa na cabeça de vocês? Cara, a gente... Aquela confusão na cabeça, né? Na hora que você faz o gol, aquela explosão de sentimento, aquela comemoração, ainda mais que fazia muito tempo que eu não fazia um gol aqui no Morumbi. E aí de repente você vê o juiz anulando, é um banho de água fria, literalmente, né? Mas quando demorou para checar, e a esperança começa a reacender, né? E graças a Deus deu tudo certo, pôde confirmar ali e podia ajudar. Aí o jogador Lucas falando aqui no microfone da Rádio Milionária, no programa DNA Esportivo, lembrando que o São Paulo pega o Grêmio daqui a pouco às 9h30, a bola rola no Morumbis. Falamos do São Paulo no programa DNA Esportivo, que tem o comando do multi-homem do rádio e da TV, Dario Costenaro. Equipe DNA Esportivo. DNA Esportivo. Comando Dario Costenaro. Rádio Milionária São Paulo, capital. Ouça, siga a Rádio Milionária São Paulo. www.radiomilionaria.com.br, Facebook/Milionária Esportes, YouTube @Milionária Esportes. Ouça a Rádio Milionária pelo Radiosnet e Alexa. Baixe nosso app no Play Store do seu celular. Rádio Milionária, jogando junto com você. O assunto agora no DNA Esportivo é Neymar, que chegou ontem para treinar no CT Rei Pelé com uma perua, com a Kombi toda personalizada e, segundo informações, esta Kombi ele ganhou de presente do seu pai. Vamos falar do Santos, que joga nessa quinta-feira, logo no comecinho da noite, em Coritiba, contra a equipe do Atlético Paranaense. E agora, no DNA Esportivo, as informações do Santos. Oferecimento Servibike Ipiranga. Campeão absoluto deste ano. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Agora com um pouco mais de tranquilidade, depois da vitória de 2-1 em cima do Noroeste, apesar que o Santos ainda precisa vencer o Velo Clube no próximo final de semana, no domingo, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, e torcer para resultados ao seu favor, para ele, Santos, aí sim estar classificado para a próxima fase, a segunda fase, a fase mata-mata do Campeonato Paulista, mas nesse momento o time muda a chavinha. O Santos, que joga nessa quinta-feira às 7h da noite contra o Atlético Paranaense, que subiu da Série B para a Série A esse ano, vai jogar em Coritiba. O técnico Vojvoda vai treinando o time e vai tentando escolher o que tem de melhor, procurando escolher o que tem de melhor em termos técnicos e físicos para colocar em campo contra o Furacão. Lembrando que nesse jogo o Neymar está fora, não joga, e também não tem previsão se ele vai jogar contra a equipe do Velo Clube ou não. Vojvoda fala aqui no programa DNA Esportivo. Bueno, estábamos falando de otro tipo de escenario aquí, mas no se abrió y tivemos que sufrir, y en el fútbol no solo Santos, no solo Santos, sino todos times tienen que saber sufrir.
Y bueno, Santos en esta partida sufrió, y yo también, si hay que ver algo positivo, digo, bueno, a ver, este Chimi tiene que saber sufrir, bueno, como Chimi, ¿no? Porque en otras cosas hemos sufrido año pasado, lutando cosas que Santos no estaba acostumbrado a lutar, más sufrir dentro del campo para conseguir un resultado. De eso estoy falando con sufrir. No, yo falei antes del juego del tema de Neymar. Neymar ya está trabajando con la gente, ya está en el día a día haciendo todas las tarefas que hace Ochimi en cada día, ¿sí? Él ya está pronto en cuanto a su recuperación de joelho, mas eu principalmente y staff de él, juntamente con él, queremos que cuando él volte a jugar, ¿sí? Volte de un jeito y diga, bueno, acá está o Neymar de año 2026, este es o Neymar que queremos en Santos, que precisamos en Brasil. Entonces eso, yo veo en él ya con una fuerza importante en cuanto a la fuerza física. Cuando falo de fuerza no es academia, es fuerza, bueno, a ver, él está en el 1 versus 1 y yo exijo mucho a los compañeros que juegan en contra de él. Bueno, exíjale a él, no deje, no respete a él. Él a veces se yatea, ¿me entiende? Porque además eso es lo que precisamos, porque eso es lo que va a encontrar él cuando volte a gramados, ¿sí? Sí, va a ayudar. Él estimula a compañeros, cobra de compañeros, o compañeros quieren responder y ayudar, y dice, bueno, yo estoy jugando al lado de Neymar, entonces tengo que responder. Ellos quieren ayudar, y bueno, Neymar tiene objetivos importantes en este año, y bueno, yo quiero también que él consiga esos objetivos, y bueno, voy a luchar y a trabajar y a encontrar el equilibrio también, no por decir, yo tengo presa y yo preciso a Neymar. Sí, yo preciso más. Primero hay que poner a Neymar acima de lo que nos precisamos como individuo, ¿sí? Entonces va a estar pronto y yo confío que en el próximo juego ya podamos contar con él. Si no es en el próximo, bueno, continuaremos trabajando para que así aconteça. Você falou que o Santos precisava saber sofrer para sair com a vitória. Hoje deu certo, porém não deu certo contra o Guarani, também porque o Chapecoense passa na frente do placar, mas sofre empate ou até uma derrota. Te preocupa essa falta de capacidade do time para definir o jogo, para matar o jogo, para fazer o gol que falta para ficar mais tranquilo? Bueno, no sé si me preocupa, más voy a ocupar en eso, ¿sí? Yo sé que Fuchibol va mudando según o estados de ánimo de Ochimi, entonces a partir de ahí mi ocupación es eso, digo, bueno, si conseguimos estar acima en el placar, bueno, ahora hay que cuidar, más hay que aumentar ese placar, y bueno, es algo para trabajar, ¿sí? Entonces, generalmente los goles o mudan el comportamiento de Oyogo. Entonces, uno consigue un gol, ¿sí? Entonces, otro Chimi reage a ese gol, toma la bola, va levantando sus líneas, empieza a tomar riesgo. Bueno, con eso también hay que saber jugar. Bueno, si otro Chimi sube líneas, yo voy a compactar mis líneas, más voy a tener más espacios a frente, más esos espacios tenemos que encontrar la efectividad, porque Fuchibol es eso, ¿sí? Uno juega con la bola y sin espacio, o juega sin la bola e com espaço. Bom, tá aí a palavra do técnico do Santos Futebol Clube, o Vojvoda. O Santos que deu uma melhorada nesse último jogo contra o Noroeste, venceu e, repito, agora precisa vencer o Velo Clube no final de semana e torcer para outros resultados para que ele, então, Santos, consiga a classificação para a próxima fase, a fase do mata-mata do Campeonato Paulista. Mas, por hora, o jogo é pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do Furacão. Rony, com certeza, deverá estar em campo. Gabigol, talvez, até porque lá é o gramado sintético, e gramado sintético, o Gabigol é outro que sente muito, é exemplo do Neymar. Então, tem essa dúvida se vai optar por colocar o Gabigol para jogar ao lado do Rony no ataque, ou vai poupá-lo para o jogo importante do final de semana contra a equipe do Velo.
o Vojvoda vai trabalhando para ver qual o time melhor que ele coloca em campo amanhã contra a equipe do Atlético Paranaense. A boa notícia é que o garoto Bom Tempo, depois de uma cirurgia, voltou e voltou bem contra o Noroeste e talvez seja um dos titulares do Santos amanhã contra a equipe do Atlético Paranaense. No programa DNA Esportivo, vamos ouvir o Rony, que marcou seu primeiro gol com a camisa do Peixe. Ele fala da felicidade de fazer o primeiro gol com a camisa do Santos e promete muitas alegrias para a torcida santista. Terceiro jogo dele, primeiro gol com a camisa do Santos, e você me falava, Rony Henrique, eu tinha conversado com o Igor Vinícius. O que foi isso? Foi um gol planejado? Bom, eu conversei com ele na vinda, né, para o estádio, falei para ele que se ele me desse uma assistência hoje, eu ia dar um valorzinho para ele. Vai ter Pix? Vai ter Pix? Pixzinho para ele lá. Eu quero saber quanto. A gente tava até brincando, mas a gente conversou ontem, ele até falou, pô, aquele cruzamento, aquele arco, falei, então, graças a Deus, muito feliz pelo gol. O primeiro a gente nunca esquece, né? Eu acredito que a camisa de hoje eu vou fazer um quadro, porque é muito gratificante para mim agradecer a Deus por tudo que Ele está me proporcionando. É um privilégio muito grande estar fazendo um gol com essa camisa, estar vestindo, e eu vou procurar honrar da melhor maneira possível em todos os jogos. Eu quero saber o seguinte, então a partir de hoje, quem der assistência para o Rony no Santos ganha um Pix, é isso? Bom, é uma conversa que a gente brinca, né, e se isso acontecer, né, a gente vai até conversar lá no vestiário daqui a pouco, mas é isso que acontece. Queria que você falasse um pouquinho, né, desse Santos Futebol Clube, Rony. Você chega, você estava acostumado, você veio do Palmeiras disputando título atrás de título, você veio do Atlético Mineiro, o ano passado que foi a final da Sul-Americana, você chega no Santos que nos últimos anos não tem conseguido disputar títulos, pelo contrário, tem brigado muito para não cair, inclusive jogou uma Série B. Como é que é isso para você? Bom, a gente sabe do momento que estamos vivendo hoje e eu acredito que o trabalho você só conquista coisa trabalhando, né? E a gente tem que sempre pensar positivo. A gente acredita no trabalho, acredita no processo. E eu acredito que tudo é com tempo. E eu acredito que cada dia, cada treinamento a gente está evoluindo ainda mais. A gente sabe que precisamos vencer, a gente sabe que precisamos de somar pontos. E como eu falei na minha entrevista no jogo passado, a gente vai evoluindo a cada dia, a cada jogo a gente procura evoluir ainda mais, a gente se cobra entre nós. E eu acredito que esse faz um time vitorioso, um time vencedor. E eu acredito que temos muito que melhorar, mas eu acredito que sim, vamos dar uma resposta. Começamos hoje e a gente está muito fechada. O nosso grupo está muito fechado e espero que a gente possa melhorar ainda mais para que a gente possa, né, evoluir a cada jogo. E o mais importante, cara, é somar ponto. Nesse momento, no início de trabalho, a gente precisa somar ponto, a gente precisa vencer e mostrar para os nossos torcedores que sim, a gente está empenhado, a gente está se dedicando o máximo para a gente, né, fazer uma equipe muito forte. E esse é o nosso pensamento, eu acredito que esse é o pensamento do nosso treinador também. E esperamos evoluir a cada jogo e esperamos que tudo dê certo a partir de hoje. Viramos a chavinha, era a vitória que a gente estava precisando na competição e eu acredito que isso vai dar, né, uma confiança a mais pra gente. Vou te liberar, é a última. Obrigado, professor. O quanto que o Neymar vai acrescentar nesse time? A gente sabe que ele é um jogador fora de série, tá todo mundo esperando a volta do Neymar. O quanto que ele vai ajudar vocês? Bom, o Neymar, a gente sabe da qualidade, da importância que ele tem para o nosso elenco e a gente também, né, conta muito com ele. A gente vai fazer de tudo para poder ajudar ele dentro de campo também. Eu vim com esse pensamento também de poder ajudar ele dentro de campo e eu espero, né, ajudar da melhor maneira possível para que ele possa desenvolver o talento dele que ele tem dentro de campo. E como eu falei na minha apresentação, é uma honra jogar do lado dele e eu espero que
esse ano a gente possa conquistar grandes coisas juntos. Muito bem, Rony, participando do programa DNA Esportivo, você que está ligado conosco nesta quarta-feira, obrigado pelo carinho, obrigado pela preferência, obrigado pela audiência, obrigado pela paciência, sempre no oferecimento de Tati Polímeros, www.tatipolímeros.com.br. Forte abraço ao Dr. João Rodrigues, Joalheria Paulista, joias eternizam o seu amor. Um grande abraço também ao nosso querido Robson, Serve Bike no Ipiranga, bora pedalar, galera amiga do Brasil. Alô André, galera do Serve Bike no Ipiranga, um forte abraço. Jet System Car, deixe o seu carro como se fosse novo de novo. Almir, galera do Jet System Car, aquele abraço, todo mundo na paquera do timaço de Dario Costenaro, o multi-homem do rádio e da TV. Equipe DNA Esportivo. DNA Esportivo. Comando Dario Costenaro. Rádio Milionária São Paulo, capital. Ouça, siga a Rádio Milionária São Paulo. www.radiomilionaria.com.br, Facebook/Milionária Esportes, YouTube @Milionária Esportes. Ouça a Rádio Milionária pelo Radiosnet e Alexa. Baixe nosso app no Play Store do seu celular. Rádio Milionária, jogando junto com você. No DNA Esportivo, o assunto agora é o Corinthians, o time do povo, que joga amanhã às 20 horas contra a equipe do Bragantino. Agora no DNA Esportivo, as informações do Corinthians. Oferecimento Joalheria Paulista, joias que eternizam o seu amor. O campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Agora no DNA Esportivo, vamos falar do Corinthians. O Corinthians que vai se preparando para o jogo contra o Bragantino. Jogo complicado, difícil contra o Bragantino. Nesta quinta-feira, a bola rola. O Corinthians pega o Braga em casa às 20 horas. Pintaram 2 reforços. O Corinthians se acertou com o Flamengo. O Alan vem, o volante ex-Atlético Mineiro, vem por empréstimo. O Corinthians vai pagar o seu salário, que é R$1 milhão por mês. E se depois do empréstimo tiver interesse em contratar o jogador, tem que exercer o direito de compra. E também o Zacarias, jogador que não é conhecido no futebol brasileiro, foi indicado, jogou no Ajax, inclusive, mas isso há muito tempo, foi indicado, estava parado o jogador, foi indicado pelo Depay e vai ser aí avaliado pela comissão técnica. Falando em comissão técnica, quem fala no DNA Esportivo é o Dorival Júnior, que vem fazendo um excelente trabalho à frente do Corinthians, terminou a temporada campeão e começou essa temporada de 2026 também campeão. Sobre o planejamento da próxima semana, com o resultado de hoje, né? O Corinthians tinha aqui a possibilidade de garantir a vaga antecipada para o mata-mata do Campeonato Paulista e até também pensando ali no possível mando de campo na fase mata-mata da competição. E agora imagino que você não vai ter a possibilidade de rodar o time contra o São Bernardo, né? O quanto que isso atrapalha o seu trabalho, que é um assunto recorrente nesse início de temporada do Corinthians. Mas eu não vou mudar aquilo que eu vinha pensando, vinha desenhando para as partidas seguintes. Então eu vou procurar cumprir aquilo que estava na minha cabeça, até porque eu acredito em todos os jogadores que aqui estão. Eu queria te ouvir sobre a condição dos pênaltis, né? Dos últimos 8, o Corinthians só fez 2 gols, perdeu 6, hoje mais 1, foi assim no clássico contra o Santos. Tem sido mais uma questão de ofensividade que faz falta nos resultados. Eu te ouvir o quanto te preocupa, se é uma coisa que você pretende trabalhar com um pouco mais de efetividade no dia a dia, intensificar esse tipo de treinamento também. Preocupação, ela existe, é natural, até porque nós estamos errando em excesso. O que nós precisamos é melhorar. E com isso aí você só adquire com repetição de treinamento. Treinamento nós fazemos quase que todos os dias. Então fica aí a critério dos atletas crescerem ainda mais nas batidas, melhorarem, repetirem mais vezes. Eu acho que isso daí é uma necessidade. Nesse lance em especial, o Memphis escorregou, foi muito clara a jogada. Não tinha como ele estar equilibrado com o desequilíbrio que aconteceu. Foi o terceiro clássico do Corinthians no ano e é o terceiro também sem vencer. De que forma isso acaba pesando para a sequência do Corinthians? Não pesa em nada. Nós vamos continuar trabalho.
Assim como se tivéssemos tido uma vitória, também não estaríamos satisfeitos e ficaríamos deitados em cima desse resultado. É lógico que incomoda, nós queríamos dar um grande resultado ao nosso torcedor. Lutamos para isso, nos entregamos para isso, fizemos uma grande partida. O Corinthians fez uma grande partida, merecia um resultado melhor. Mas entre merecer e conseguir alcançar, existe a diferença do futebol. Só reforçando um pouco na situação do Zacarias, não sei se você pode falar de quem, no fim, foi a indicação, e se você já se vê satisfeito de reforços com esses 2 jogadores, o que você planeja até para isso? Eu ainda gostaria de mais 3 ou 4 reforços. Esse é o objetivo e nós precisamos ter uma equipe mais forte. Tenho certeza que o presidente tem consciência disso. Eu e Marcelo conversamos todos os dias a respeito de atletas, de novos jogadores, das carências, das necessidades que nós temos. E se quisermos uma equipe realmente forte, em condições de fazermos aí grandes competições nas que disputaremos, nós necessitaremos de mais atletas que venham a reforçar ainda mais o nosso grupo. Posições que o Corinthians tem carência. Você poderia falar para a gente quais são essas posições que você acredita que tem uma carência maior? Me desculpa, sim, mas eu não explano a respeito de posições, mas nós precisamos ainda de mais 4 nomes, com certeza. Queria falar sobre o Gabriel Paulista, né? Ele que fez o primeiro gol lá contra o Flamengo, lá em Brasília. Hoje, mais uma vez, no jogo aéreo, veio se destacando. Se não fosse o Carlos Miguel, poderia ter feito um gol. Também mostrando a sua polivalência ali no jogo por baixo. Queria que você falasse já desse impacto, desse reforço que você teve no começo desse ano. Jogador de muito bom nível, está fazendo crescer a disputa dentro da nossa equipe. Contamos e muito ainda com todos que aqui estão, principalmente Ramalho, que vinha sendo titular da equipe, que continue trabalhando, continue buscando. Nós queremos essa disputa limpa entre todos os jogadores. Eu acho que quando você vai melhorando o nível, você vai aumentando, vai crescendo as disputas e vai fazendo com que a sua equipe ganhe em qualidade. Eu acho que é isso que todos nós queremos, com a chegada de alguns elementos que estão aí iniciando os trabalhos, mais aqueles que, se Deus quiser, estarão chegando. Eu tenho certeza que nós faremos uma equipe cada vez mais forte. Bom, a derrota para o Palmeiras no último final de semana, no Clássico, ainda continua viva na cabeça do torcedor corintiano e também dos seus jogadores. Vamos então ouvir o jogador Mateuzinho, ala do Corinthians. Ele participa do programa DNA Esportivo. Mateuzinho, por mais que o Corinthians tenha saído derrotado, o Dorival Júnior mostrou até satisfeito com o desempenho do time, até o Ranieri também. Esse foi a conversa lá no vestiário hoje? O time sai satisfeito pelo desempenho apresentado aqui no Caramba? Sim, acho que a gente mostrou a nossa qualidade, mostramos o nosso nível de futebol, onde que anos atrás o adversário conseguia ter mais posse de bola, mesmo a gente conseguindo a vitória, eles tinham mais posse de bola, tinham mais chances. E hoje nós mostramos ao contrário, onde que a gente teve a maior posse de bola, eles chegaram uma vez, infelizmente fizeram gol. Mas, cara, acho que a gente está no caminho certo, estamos evoluindo nessa questão de ter a posse de bola, de controlar o jogo. E são detalhes que a gente vai melhorar, que a gente vai parar para ver lances, para que daqui para frente a gente não erre mais, e a gente consiga propor o nosso jogo e ser o Corinthians protagonista. Mateuzinho, o Corinthians foi superior ao Palmeiras em muitos aspectos. Dá para você falar que foi um resultado injusto? Futebol tem dessas, né? O ano passado a gente ganhou algumas partidas, talvez esse ano não o melhor dentro de campo, mas vencemos, e o mais importante do futebol é os 3 pontos, né? Então a gente tem que rever o que a gente deixou de fazer nessa partida, mesmo eu sabendo que a gente fez um ótimo jogo, onde que a gente neutralizou a equipe deles, brigamos bastante, mas infelizmente a gente não conseguiu o que era o mais importante, que era a vitória. Então assim, sai com esse gostinho amargo, esse jogo que a gente poderia ter ganho já no primeiro tempo, mas faz parte. Daqui para frente a gente vai botar esse jogo como uma prova que a gente está bem, só que a gente não pode errar para não perder. Mateuzinho, para você, a arbitragem foi um dos principais fatores para que o Corinthians não saísse vitorioso hoje? Eu não gosto de ficar falando deles, até porque eu sou bem perseguido dentro de campo. Hoje o árbitro
veio falar comigo umas 4 vezes, falou que ia me amarelar, mesmo não fazendo nada, falando nada. Enfim, vou evitar de falar para não daqui para frente eu não ser penalizado por bobeira. Mateuzinho, justamente o Ranieri bateu muito na tecla de melhorar a finalização. Você concorda com o Ranieri que o Corinthians precisa melhorar esse aspecto de finalizar, principalmente para matar o jogo já nas primeiras oportunidades? Cara, eu acho que também a gente pode colocar isso como uma meta de melhora. Temos muitas coisas para evoluir, para melhorar, mas para a gente sair com a vitória a gente precisa de gol, né? Então assim, temos que melhorar sim ali no último terço, onde que a gente pode em várias partidas sair com 2, 3, 4 gols, mas acaba às vezes ganhando de 1. Então assim, dá pra gente melhorar, mas tem outros lugares também do campo que a gente tem que evoluir, porque é um time, é um todo. Então assim, se o conjunto estiver bem, com certeza lá na frente eles vão estar mais soltos e vão poder fazer mais gols. Mateuzinho, jogador do Corinthians, falando no programa DNA Esportivo, lembrando que amanhã o Corinthians pega a equipe do Massa Bruta em casa, a bola rola às 20 horas. Equipe DNA Esportivo. DNA Esportivo. Comando Dario Costenaro. Rádio Milionária São Paulo, capital. Ouça, siga a Rádio Milionária São Paulo. www.radiomilionaria.com.br, Facebook/Milionária Esportes, YouTube @Milionária Esportes. Ouça a Rádio Milionária pelo Radiosnet e Alexa. Baixe nosso app no Play Store do seu celular. Rádio Milionária, jogando junto com você. E você ligadinho aqui na Rádio Milionária São Paulo capital, acompanhando as informações do seu time do coração para a Tati Polímeros, www.tatipolímeros.com, do nosso querido Dr. João Rodrigues. Joalheria Paulista, joias eterniza o seu amor. Alô Robson, Serve Bike no Ipiranga, bora pedalar galera ao lado do André. Jet System Car, deixe o seu carro como se fosse novo de novo com o amigo Almir. A partir de agora, fechando o último bloco do programa DNA Esportivo, nós vamos falar do Palmeiras. Quando surge ao viver de imponente. Agora, no DNA Esportivo, as informações do Palmeiras. Oferecimento Jet System. Do prédio não tarda. E o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade. Bom, na classificação geral do Campeonato Paulista, o Palmeiras está em segundo lugar e deve jogar com time misto contra o Guarani na última rodada no próximo final de semana pelo Campeonato Paulista. Pelo Campeonato Brasileiro, o time joga amanhã às 9h30 fora de casa no Sul contra a equipe do Internacional. John Arias já está inscrito. O seu nome já está no BID da Confederação Brasileira de Futebol e quando o Abel quiser, poderá aproveitá-lo da maneira que melhor entender, onde ele achar que o jogador vai encaixar melhor no time do Palmeiras, mas sem dúvida nenhuma que é uma contratação realmente de peso e bota peso nisso. O Paulinho está praticamente quase na fase de recuperação, já também estará à disposição do técnico Abel Ferreira. Além do que, repito, o treinador ainda quer um zagueiro, um volante e mais um meia e quem sabe outro jogador pela beirada. Vamos ouvir o Abel Ferreira falando aqui no programa DNA Esportivo. Passado para o Corinthians, né? Ele começa a arrancada na temporada depois de vencer o Palmeiras na final do Campeonato Paulista. Agora nessa primeira fase o Palmeiras ganha os 3 primeiros clássicos estaduais. Como isso também pode dar mais casca à sua equipe, motivar, melhorar, aliás, né, a moral desses jogadores com uma sequência de temporadas. Se me permite uma segunda, o Palmeiras anunciou ontem, né, o John Arias. Você já conta com 2 reforços, mas ainda conta com jogadores também do departamento médico. Queria saber do Paulinho, se você já tem alguma previsão para poder contar com ele para te ajudar dentro de campo. Olha, eu vou começar pela segunda. Os jogadores são reforços quando os vis a jogar. Quando nos vir a jogar, é esperar que eles nos ajudem dentro de campo. Até aí,
Se o clube o anunciou é ótimo, porque realmente precisávamos de mais soluções. Eu sei que o clube está a fazer um esforço muito grande para ir atrás dessas contratações e, logicamente, quando falamos de jogadores desse nível, isto é contratação de presidente, como já disse, contratação de scouting e de treinador e de Barros é o Lopes, é o Rios, é o Murilo, são esses jogadores. Agora, jogadores como o Vitor Roque, como o Andreas e como agora o Arias, isso é contratação de presidente, não há dúvidas para ninguém. Portanto, em relação a isso, estamos falados, mas eu quero vê-los disponíveis e prontos para jogar dentro do campo. Aí sim, falamos em reforço até lá, que continuamos a jogar com os recursos que temos, que são bons, e quando estamos todos juntos, estamos a nossa máxima força dos que estão aqui, somos uma equipa competitiva e consistente, como mostramos hoje aqui, com grandes pormenores de qualidade, e quando é preciso também sofrer juntos também o fazemos. Apesar disto ter começado há um mês e pouco, já conseguimos entender o que é que isto funciona, não é? Já houve contestação, já houve euforia, pronto, é isto eu não vou mudar, isso faz parte da nossa cultura, isso não vou mudar. O que eu te posso dizer é que vamos continuar com o nosso trabalho de continuidade, de organização, melhorar cada vez mais os nossos processos, melhorar cada vez mais a confiança dos nossos jogadores, melhorar cada vez mais a decisão dos nossos jogadores, porque nós precisamos que as decisões sejam boas, e continuar o nosso caminho que mal começou. Manter o equilíbrio nas vitórias, perceber que não ganhamos nada, manter o equilíbrio nas derrotas, perceber que o futebol é mesmo isto, mas às vezes vais ganhar, outras vais perder. Quando o treinador entender que deve continuar com a mesma equipa, essa é a minha função, é olhar para o treino, se tiver que jogar os mesmos jogadores jogam, se tiver que trocar, trocam, se tiver que trocar os 10, essa é a minha função dentro a função específica dentro do clube, mas eu acho que com jogos atrás de jogos temos que pesar aquilo que é o próximo jogo, perceber como é que os jogadores recuperam, começar a conhecer também estes novos jogadores, como é que lidam com a recuperação de 2 a 2 dias ou 3 em 3 dias, perceber o tipo de recuperação que têm, quanto tempo é que conseguem dormir ou não. Nós já sabemos que o sono é determinante para aquilo que são a recuperação dos jogadores. Agora, num calendário tão apertado, com horários tão tarde, é muito difícil tu teres uma equipa fresca, como tivemos no jogo há 3 dias atrás, porque eu tinha trocado toda a gente contra o São Paulo e toda a gente viu a dinâmica, a fluidez, a frescura. Hoje jogaram os mesmos, ao contrário do Corinthians, que descansou toda a equipa para jogar contra nós, e que se calhar se previa que hoje estivesse muito mais fresca e conseguisse, pensei eu, mas o futebol é isto, é aquilo que nós metemos na cabeça, naquilo que nós acreditamos, e felizmente hoje, num jogo extremamente competitivo e difícil, fomos capazes de saber lidar com todos os momentos de jogo e ser eficazes, que isso é o mais importante no futebol, numa vitória difícil, num campo onde tradicionalmente é sempre difícil para qualquer equipa que venha aqui jogar. E as experiências nos vai dando exatamente essa maturidade para saber lidar, mas, como te disse, não nos vai dar certeza absolutamente nenhuma, porque no futebol ninguém tem certezas de nada. E volto a repetir aquilo que eu disse desde que cheguei: eu nunca prometi títulos, nunca prometo, dar o meu melhor com os recursos que eu tenho, procurar dentro de um clube que é super organizado, que tem processos de continuidade, de responsabilidade, continuar a fazer aquilo que eu melhor sei, que é preparar a minha equipa, é treinar os meus jogadores, é quando jogarem mal perceber que a responsabilidade é minha, quando jogarem bem perceber que a responsabilidade é deles, e continuar este caminho. Mas a vida é mesmo isto: quanto mais experiências tens, quanto mais jogos tens, não é? Eu não tenho muitos anos de carreira sénior como treinador, porque uma boa parte dela foi passada na formação, mas como sénior já tenho mais de 700 jogos feitos, e isso deve querer dizer também alguma coisa. Muita asneira feita, e muito aprendizado também. Portanto, sabendo que as expectativas são enormes, que a cobrança é enorme, e que só há um caminho, é continuar a jogar para ganhar. É a única coisa que eu posso prometer: jogar para ganhar, ser competitivos e exigentes como fomos hoje, como o Palmeiras merece. E umas vezes vamos ganhar, outras vamos perder. Isso não há volta a dar. É o futebol tal e qual como ele é. Lembrando que o meio-atacante Arias ainda está na Inglaterra, ajustando os últimos detalhes da sua mudança. A expectativa é de que ele
desembarque em São Paulo no final de semana, mas o jogador já está inscrito no BID da Confederação Brasileira de Futebol. Equipe DNA Esportivo. DNA Esportivo. Comando Dario Costenaro. Rádio Milionária São Paulo, capital. Ouça, siga a Rádio Milionária São Paulo. www.radiomilionaria.com.br, Facebook/Milionária Esportes, YouTube @Milionária Esportes. Ouça a Rádio Milionária pelo Radiosnet e Alexa. Baixe nosso app no Play Store do seu celular. Rádio Milionária, jogando junto com você. É isso aí, meus amigos, fechando mais uma edição do programa DNA Esportivo aqui na Rádio Milionária São Paulo, capital. Lembrando que nós teremos, então, nessa quarta-feira, às 9h30, São Paulo e Grêmio. Na quinta-feira, 7h, Atlético Paranaense e Santos. Às 8h, o Corinthians recebe o Bragantino. E às 9h30, Internacional e Palmeiras estarão correndo atrás da bola. Ponto final em mais uma edição do programa DNA Esportivo na Rádio Milionária São Paulo, capital, no oferecimento de Tati Polímeros. Tati Polímeros tem hoje uma representação junto ao Brasil, de uma certa forma, né? Em vários estados a gente atua, com desenvolvimento, com aditivação, com projetos de peças que o cliente necessite, no qual usaria as 4 resinas básicas que nós trabalhamos, que são as poliamida 6, poliamida 66, poliacetal e PBT. Nós fazemos as formulações dos materiais e atendemos a demanda conforme a necessidade do cliente, principalmente no setor automotivo, eletroeletrônico, linha branca, embutidos. Temos materiais de consumo, onde vai plástico de engenharia. A Tati Polímeros tem uma especialidade nesse setor. Dentro do território nacional, nós atendemos principalmente os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas e Rio, que é onde tem a maior concentração do setor plástico no Brasil. E temos representantes nos estados. Você pode fazer um contato através do nosso WhatsApp, que é o 11 999 71 8159. Nosso endereço hoje ele é no município de Santana de Parnaíba, aqui no Polo Empresarial Tamboré. Nós estamos na Alameda Oceania, número 100. Se você precisar, tiver necessidade, quiser fazer algum projeto, desenvolver alguma peça dentro do conceito plástico de engenharia, queira nos fazer uma visita, as portas que estão abertas, pode vir, traga seu projeto. Temos toda uma equipe, temos um laboratório para desenvolver peças plástico que vem atender a sua necessidade hoje no Brasil. Visite nosso site www.tatipolimeros.com.br www.tatipolimeros.com. Um grande abraço ao Dr. João Rodrigues, Joalheria Paulista, joias eterniza o seu amor. Olá, eu sou Fernanda Oliveira da Joalheria Paulista. Nada melhor do que dar ou receber uma joia. Na Joalheria Paulista nós temos joias à pronta entrega, anéis, brincos, colares e muito mais, todos em ouro 18 quilates com garantia eterna. A joia não é apenas um presente, é uma lembrança que fica para sempre. Entregamos para todo o Brasil. Estamos na Rua Quintino Bocaiúva, número 94, centro de São Paulo. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, @Joalheria Paulista. E lembre-se, Joalheria Paulista, joias que eternizam o seu amor. Quero abraçar carinhosamente também o nosso querido Robson, Serve Bike no Ipiranga. Bora pedalar, galera amiga do Brasil. Olá pessoal, eu sou o André aqui da Serve Bike Ipiranga, a melhor bike shop da região. Aqui na Serve Bike você encontra o que há de melhor no mercado. Trabalhamos com as melhores marcas de peças, acessórios e vestuários, além, claro, do mix sensacional de bicicletas. Nossas principais marcas: Caloi, Collie, Canudeio, Felt, Vic, Gils e muito mais, galerinha. Somos revendedores autorizados Caloi. Você quer comprar essa Caloi, corre aqui na Serve Bike Ipiranga.
Temos também uma oficina especializada com profissionais super qualificados para melhor atendê-los. E aqui na Serve Bike nós temos um espaço muito bacana no fundo da loja, onde você consegue fazer um test drive e assim escolher a bike ideal para você. Valeu, galerinha! Segue a gente lá nas nossas redes sociais, @ServeBikePiranga, e o nosso WhatsApp também é o 11 97426 1149. Endereço Avenida Nazaré 677 no Ipiranga, próximo ao Museu do Ipiranga aqui, galerinha. Para você que gosta de competir, a Serve Bike tem um time muito bravo, galerinha. Segue lá no nosso Instagram, Team Serve Bike, a equipe mais brava de São Paulo. Beijo no coração de vocês, excelente dia a todos e bora pedalar, galera! Alô, André, aquele abraço. Jet System Car, deixe o seu carro como se fosse novo de novo. Quer deixar seu carro protegido como fosse novo de novo? Faça como eu. Jet System Detélio, polimento, vitrificação, proteção da pintura, higienização, polimento de vidros, películas, anti-vandalismo, PPF e muito mais. Confira agora a Jet System Car, Avenida Bosque da Saúde 2101 Saúde. Telefone 11 2645 2863. WhatsApp 11 9 40 71 4707. Visite nossas redes sociais. @Jet System Car. Aquele abraço todo especial ao nosso querido Almir e toda a galera. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado pela paciência. Amanhã tem mais DNA Esportivo aqui na Rádio Milionária, a rádio que joga junto com você. Aquele abraço. Agradecemos pela atenção, preferência e audiência. Obrigado, amigo torcedor. Até a próxima, Brasil! Rádio Milionária, a rádio que toca milhares de sucessos.